Olá, muito boa noite para você que está entrando agora ao vivo nessa live. Meu nome é Luciane Freitas, sou advogada, estou aqui na cidade de Votorantim, ao ladinho de Sorocaba, e ajudo advogados a faturarem 5 dígitos, advogando na área da construção civil, da incorporação imobiliária. É uma área onde nós temos uma lei específica que rege todo o ordenamento aqui da questão da construção civil, da incorporação, a Lei 4591 de 64, e é uma lei que nos ajuda a entender e a ajudar pessoas que têm problemas com os imóveis comprados na planta, tanto com relação ao atraso ou com relação ao andamento do empreendimento. E hoje o nosso tema específico que nós vamos tratar é referente ao dano moral no atraso da entrega da obra. Por que eu trouxe esse assunto? É muito recorrente, né? Muitas pessoas que compram o imóvel na planta e existe esse sonho, né, de ter esse imóvel, de ter com relação a um evento futuro e certo, né, de conseguir que esse imóvel fique pronto. Faz todas as mudanças na questão da vida, né, de casa, de aluguel, às vezes de casamento, pensando que esse imóvel, então, há um certo tempo ficará pronto. E quando esse imóvel não fica pronto, vem a frustração, né, vem a angústia, vem muitas vezes aí depressão. Já tive muitos clientes que tiveram depressão por conta desse caso. Por quê? Nem sempre a construtora está sadia, né? Quando a construtora ela está em processo de falência ou a construtora não tem mais nenhum saldo em conta, como conseguir o dinheiro de volta? Então, são muitos temas que nós temos dentro da área da construção civil, da incorporação imobiliária, e eu me proponho aqui a fazer esses estudos, né, todas as quartas-feiras, às 7 horas, então já deixa marcadinho aí dentro da sua agenda para que a gente possa conversar sobre assuntos pertinentes à construção civil e incorporação imobiliária. Bom, o nosso assunto de hoje é com relação ao dano moral. Não sei quantos colegas já advogam nessa área, quantos estão militando, né, nessa questão e já tentaram pedir dano moral numa questão aí ou de distrato ou até de obrigação de fazer, para que a construtora seja obrigada a entregar o empreendimento. Então, muitos colegas acabam pedindo dano moral, é uma questão de praxe, né? Uma tese de dentro da nossa petição inicial, é solicitar o dano moral. E nós sabemos que existe um entendimento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que o simples atraso da obra não enseja o dano moral. Puxa vida, e agora, né? Então, colocar uma tese na nossa inicial buscando uma indenização, pensando de que, como não pode ensejar, eu já tenho, né, o problema já está causado, não, a construtora deixou de cumprir a sua obrigação e não tem dano moral, como que funciona toda essa questão? Bom, a gente precisa entender alguns princípios básicos um pouquinho anteriores, porque a própria lei de incorporações, ela dispõe sobre a cláusula penal. Então, a própria cláusula penal, que seria aquele chamado de aluguel, né? Eu quero receber o aluguel porque a minha obra está atrasada. Ela já tem um cunho indenizatório. E o dano moral, qual seria a questão do dano moral dentro dessas ações, mas com relação à natureza jurídica do dano moral? Eu separei aqui, estudando um pouquinho sobre o assunto, fiz um resumo, e geralmente a doutrina, a jurisprudência, entende que o dano moral é a modalidade de responsabilidade civil que busca reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito. Ou seja, a construtora, a partir do momento que ela atrasou a obra, eu já não teria por direito um dano moral, porque ela trouxe sim um abalo, ela tem sim responsabilidade civil, ela causou sim à vítima, que, né, é o adquirente, um abuso de direito, porque ela deixou de cumprir com a obrigação dela. Se eu cumprir com a minha obrigação de pagar o preço, a construtora tinha que cumprir a obrigação dela de entregar a coisa. E a partir do momento que ela descumpriu, já não ensejaria então dano moral, até porque nós poderíamos até falar que estamos dentro do Código de Defesa do Consumidor.
Mas não é assim que o STJ entendeu. Ele entende que o simples atraso da obra, ele não enseja o dano moral. Então tá, Luciane, como que eu faço dentro da situação específica do meu cliente, se o STJ já está consolidado esse entendimento, como que eu faço agora para conseguir que o meu cliente, que está sofrendo sim questões psíquicas, emocionais, está abalado, consiga receber o dano moral? É esse o ponto que nós queremos conversar hoje. Dano moral cabe somente se o atraso for muito longo, ou seja, a construtora tinha que entregar até junho de 2023, estendendo-se o prazo de 6 meses e 180 dias, dezembro, então, agora de 2023, janeiro de 2024, e ela entrega e ela está com a obra atrasada, e nós estamos por volta de março, abril. Pouco tempo, né, para ensejar um dano moral. Então, assim, quando você fala em dano moral por atraso, tem que ser um atraso longo. Tem muitas decisões que a construtora atrasou 2, 3 anos a mais da data da entrega. Então, neste caso, foi procedente o dano moral. Ou se você contar a história do seu cliente. E é nesse ponto que eu queria trazer hoje para a gente poder conversar. Inclusive, eu estou trazendo um caso específico aqui do escritório, onde a sentença foi excepcional e ela trouxe exatamente aquilo que nós precisávamos para o caso onde nós pedimos o dano moral e foi então concedido esse dano. Bom, o que a sentença aqui ela trouxe de diferente que eu gostaria de compartilhar? Primeiro, quando nós pegamos esse caso, é você saber contar a história, é você conseguir contar a versão do seu cliente para que o poder judiciário ele entre na história do teu cliente, de que é uma vida, né? E ele possa então ali dar o direito que você entende que realmente é devido. No nosso caso em específico, o cliente a gente juntou nesse caso, né, nessa inicial, conversas de ele conversando com o corretor, quanto tempo ainda falta, vai atrasar muito. E o corretor sempre prometendo, não, faltam 15 dias, faltam 20 dias, e faltam 30 dias, e nessa foi se passando meses e meses, e a obra atrasada sem uma data específica de entrega. Nesse caso também é interessante porque o cliente ele tinha uma data de casamento. Então, quando você traz o caso concreto do seu cliente, concreto daquele adquirente, e faz o juiz entender todo o dano que está por trás daquilo, com certeza é muito diferente de você simplesmente colocar ali, acredito que tenha dano moral e requer 15 mil, requer 20 mil, 30 mil, sem nenhum fato concreto. Então, aqui nós colocamos que a obra, ele tinha a garantia do corretor de que a obra estaria finalizada até dezembro de 2021, e aí ainda ele teve um pouquinho, né, da sacada de que pode atrasar e tal, e ele ainda marcou para um pouco posterior ainda a data. E o que aconteceu? Chegou a data do casamento e a obra não estava pronta. Ele teve que morar com parentes, guardar todos os móveis, né? Ele já tinha contratado, inclusive, marceneiro para fazer toda a questão ali de móveis planejados. Ele tinha ganhado presentes de casamento e aonde agora vai se colocar todos esses presentes, todas essas questões, morar com a sogra durante um período, sabendo que você já pagou pelo preço do seu imóvel e você não sequer sabe quando ele pode ser entregue. Então, nesse caso, foi colocado todas essas situações, colocamos as notas fiscais daquilo que ele comprou da questão da marcenaria para que fosse entregue. E aí foi solicitado o pedido do dano moral. Mais do que isso, eu acho muito importante a gente colocar aqui, e a Lari já está ajudando aí nos comentários, é colocar quais são as decisões parecidas com o nosso caso para que a justiça, né, o juiz ali, o magistrado, ele tenha precedentes que vinculem a decisão dele, que mostrem que em outros casos parecidos com o nosso, já foi concedido o dano moral e que é possível sim que seja pleiteado. Então nós juntamos aqui uma decisão da 4ª Turma Superior do Tribunal de Justiça, aonde admitiu o direito à indenização por dano moral, num caso muito parecido,
Nós temos um RESP 141.037 de São Paulo, que também coloca que realmente o dano moral ele não pode ser pleiteado, né, em caso de atraso de entrega de obra, salvo em circunstâncias excepcionais. Então, é você contar a questão excepcional do seu cliente com relação ao pedido. Temos o agravo em recurso especial 301.897 da quarta turma, agravo em recurso especial 809.935 do Rio Grande do Sul. São agravos, né, são recursos que foram julgados e reconhecidos o dano moral. E por fim, a gente colocou também aqui na nossa inicial um caso que é um RESP muito conhecido, 1.662.322 do Rio de Janeiro, onde a relatora, a ministra Nancy Andrighi, ela comenta, né, o voto dela e o porquê ela concede o dano moral. E aqui ela até coloca assim, foi invocado fato extraordinário. Então, o que o advogado ele tem que entender? Tem que ser um fato extraordinário para você conseguir que o juízo, né, que o Estado entenda que o seu cliente tem sim o direito ao dano moral. Então, foi invocado um fato extraordinário que ofendeu o âmago da personalidade dos recorridos de forma a se constatar o abalo moral hábil a ser compensado. E ela deu aqui, né, concedeu nessa decisão dela o valor de R$15 mil a títulos de danos morais. Então, a gente já consegue ver que sim, é possível, né, o dano moral ser pleiteado. E na sentença que nós trouxemos aqui do nosso caso, do caso aqui do escritório, eu achei muito interessante, por isso que eu resolvi até compartilhar aqui nessa live, porque quando o juiz entende aquilo que o advogado está pedindo, e o advogado, nesta hora, ele tem que realmente, né, desmiuçar o caso do cliente dele naquela inicial, faz com que o juiz entenda e ele também compre a ideia daquilo que a gente está passando. E eu achei interessante que ela começou assim na questão do dano moral, né? Por fim, reputo configurado os danos morais. Não é à toa que se fala sempre em sonho da casa própria. Ocorre que frequentemente temos visto que esse sonho se torna pesadelo, exatamente em razão do atraso na conclusão da obra ou na efetiva entrega das chaves. Então, eu achei interessante que ela está colocando assim, né? O que é sonho da casa própria, muitas vezes se torna em pesadelo, por conta do atraso da entrega da obra, que pode mudar aí toda a trajetória, né, da vida do adquirente, que tem que mudar. Às vezes ele está vindo de outra cidade, precisa do imóvel, às vezes ele vai casar, às vezes ele está se formando e quer morar na sua casa própria. Enfim, existem N coisas que podem ser analisadas e entender qual é o fato que aconteceu, o fato concreto ali com o cliente, para que então seja feito o pedido. Aí aqui ela destacou, né? No caso, verifico que o autor inclusive marcou a data do seu casamento após adquirir o imóvel que pretendia ser a sua nova morada com a sua futura esposa. De fato, o autor se casou, e aí ela coloca entre aspas, certidão de casamento, ou seja, eu provei que existia realmente um fato e ele não se concretizou, ou seja, o casamento houve, mas não teve a entrega da obra, mas não conseguiu habitar o imóvel que comprou. Não há dúvidas de que o fato gera sofrimento psicológico a ser reparado e que não são poucas as dores de cabeça sofridas pela parte que suporta o dano. Não se olvide que muitas das vezes a parte prejudicada nem mesmo consegue habitar sua unidade, ainda que entregue, porque o local lhe traz, o local lhe traz e por um bom tempo trará aqueles sentimentos ruins vividos. Olha que interessante. Aqui, eu acho que foi até além daquilo que a gente estava querendo passar, porque ele está falando assim, às vezes é tão sofrido você conseguir a entrega do teu imóvel, que por mais que você consiga a entrega posterior, você já não quer nem morar mais lá, porque aquilo ali, só de você entrar naquele lugar, vai te trazer tantos sentimentos ruins, lembranças de que você viveu um momento da sua vida pedindo, implorando pela chave do seu imóvel, na incerteza se a construtora iria entregar, e enfim, né? Tantas coisas que podem trazer a lembrança, que ela falou assim, que muitas vezes o sentimento de estar naquele imóvel não é mais de alegria, mas sim de tristeza, de decepção. E aí ela coloca aqui, né? Com relação ao valor,
cotejados os aspectos punitivos e compensatórios, como a honra, o conceito social desfrutado, a condição econômica dos envolvidos, ou seja, a condição da construtora de indenizar e do adquirente do porte financeiro que ele tem, os inegáveis constrangimentos evidenciados pela parte e a intensidade da falta perpetrada pela requerida. Por quê? Juntamos aqui conversas de WhatsApp, muitas conversas na qual o adquirente perguntava: quando vai ficar pronto meu imóvel? Meu casamento está marcado, eu preciso do meu imóvel. Então, assim, e o vendedor ali prometendo: não, calma, mais 5 dias, mais 10 dias, e ele acreditava nisso porque ele queria muito o imóvel e a coisa não acontecia. Então, foi fixado um valor de dano moral aqui, um valor de R$10.000, porque o juiz entendeu que esse valor seria o suficiente para amparar. Bom, a gente sabe que não é suficiente, a gente sabe que no Brasil é muito difícil a questão do dano moral, porque hoje o judiciário comprou aquela ideia de que existe uma fábrica de dano moral, né, uma indústria do dano moral, e que em tudo se pede dano moral. Então, assim, muitas vezes a gente, num caso em que merece o dano, a gente acaba conseguindo um valor um pouco aquém daquilo que a gente gostaria, porque existe essa questão, né, esse entendimento, esse mau entendimento da indústria do dano moral. Nós pedimos um valor um pouco maior do que isso, mas o cliente se sentiu satisfeito, porque não foi só o dano moral que ele ganhou, ele também ganhou a cláusula penal, a indenização por dano material. Então foi uma sentença muito completa e que caberia aqui umas 5, 6 lives só dessa sentença. E é interessante que a gente, quando fala do dano moral, que é uma questão psíquica, um abalo emocional, aqui ela colocou, né, as situações fáticas como versadas nesses autos assume relevo a chamada função punitiva da responsabilidade civil. Ou seja, ela trouxe aqui a responsabilidade civil da construtora e deu uma função punitiva. Para quê? Para que isso daí seja um desestímulo a ele continuar fazendo da mesma forma em situações posteriores. Então, assim, para tentar desencorajar o construtor em relação a continuar praticando essa situação. A própria responsabilidade civil ganha novas funções, além daquela reparatória tradicional, dentre as quais justamente a função dissuasória, que também é de ordem preventiva, ou seja, já se previna para que outras situações parecidas com essa não aconteçam, né? A indenização em casos como o presente, nos quais os havidos danos que chamam exemplares, serve para preservar a força do próprio direito, para constituir um eficaz sistema de prevenção de danos para os membros da sociedade. A função da responsabilidade civil. É lógico que 10 mil acaba não desencorajando tanto, né, aquele que lesa, né, o consumidor e lesa a parte contrária. Mas, né, se fosse um valor maior, talvez desencorajaria mais. Mas já serve aí de um alento para aquele que sofreu o dano. Então, ela julgou aqui procedente nosso pedido. Foi uma ação de obrigação de fazer, onde a gente estava pedindo a entrega da obra e não era o desfazimento do contrato. E foi considerado, sim, que existia o dano moral pela situação do fato, né, do caso concreto em relação ao nosso cliente, que estava aí para casar, casou, juntamos a certidão de casamento e ele não tinha lugar para morar. Bom, com relação a isso, acredito que existe sim, né, o entendimento de que o simples atraso da obra não enseja dano moral, mas se o seu cliente ele sofreu algo a mais, e não só pela espera, mas porque essa espera fez com que alterasse toda a situação da vida dele, isso tem que ser colocado num papel, tem sim que ser transformado nessa petição inicial, e o advogado com certeza vai ter muitos frutos fazendo com que o direito do cliente, né, seja ouvido. É você contar bem a história e colocar os elementos de prova para que tudo isso fique então registrado e você tenha aí um êxito dentro da justiça que com certeza vai acatar o seu pedido, nem sempre vai dar aquilo que a gente pede, mas com certeza o seu cliente vai sair satisfeito com relação ao teu trabalho. Bom, eu peço que você continue curtindo a página, compartilhando a página.
Me comprometo aqui a toda quarta-feira trazer sempre um assunto diferente para a gente tratar. Se você tem interesse de outros assuntos dentro da área da construção civil, da incorporação imobiliária, não custa nada, deixa aqui o comentário, ou se não, comenta depois em algum dos posts, em alguns dos vídeos, para que a gente possa conversar, né? Para que a gente possa estudar melhor. A justiça ela é muito dinâmica, né? As teses, as jurisprudências são muito dinâmicas e com certeza tem muitos assuntos que nós, advogados, podemos aí estar conversando para melhorar o nosso trabalho e trazer mais satisfação ao nosso cliente. Bom, agradeço a sua audiência até agora e a gente se fala na próxima quarta-feira.